Como a alimentação pode ser a tua aliada, pode te ajudar no processo de evolução espiritual? Será que a alimentação está ligada só com o corpo, com o físico, né? Ou saúde física ou aparência? A tua alimentação diz muito sobre quem tu está, sobre como está o teu processo emocional, espiritual e pode te ajudar muito no teu processo de evolução espiritual. É através da alimentação onde tu troca mais energia contigo mesmo. O maior modo de trocar energia com outra pessoa é através da relação sexual. É a maior troca de energia entre duas pessoas. E conosco mesmo, né? É através da alimentação. E isso tem um grande peso, uma grande influência, um grande poder na nossa vida. E a gente vai falar sobre isso aqui. Então, o nosso espírito, ele não precisa se alimentar. O nosso espírito, ele vive de éter, né? De energia. E isso foi condensado em coisas materiais, né? Os alimentos, todos os alimentos, eles são matéria. Então, a gente precisa desse tipo de matéria, desse tipo de energia para sobreviver aqui. Todo o alimento, ele tem uma carga energética. E a gente vai falar sobre alguns dos principais, os mais densos e os mais elevados, a gente vai falar logo em seguida. E esses alimentos, eles têm uma carga energética, todo alimento carrega uma carga energética. Então, quando tu coloca essa carga energética para dentro de ti, isso vai ajudar a determinar a tua vibração, a tua energia. E o que é isso, essa vibração, energia? É as tuas emoções, os teus sentimentos, como tu se sente em relação a ti mesmo, o que tu absorve do mundo, né? Quem tu quer ser, quem tu tá. A alimentação, ela é muito mais profunda do que só se alimentar bem para ter um corpo bonito. A alimentação, por exemplo, se tu é uma pessoa que tu come muito doce, é um sinal, é um indicativo de que tu tá preso na tua infância, de que tu tá preso na tua criança interior ferida. Por que que o doce, ele é um conforto, né? Muita gente tem o doce como um conforto para se sentir melhor, uma fuga, né? Dias difíceis, momentos difíceis, quando tá triste, quando tá muito feliz, quando tá, né? Come um doce. E a maior parte das pessoas são viciadas em doce, porque o doce, ele traz para um momento da infância, um momento que o teu emocional, tu, né, tá preso lá naquele momento da infância, vivendo no teu eu adulto hoje aspectos da tua criança interior ferida. Isso é um exemplo para te mostrar como o alimento, ele revela muita coisa, né? Tem uma frase que diz que nós somos o que comemos. E é verdade, essa frase faz muito sentido. Mais um exemplo, se tu é uma pessoa que come muita carne, muita, assim, se diz carnívoro, a tendência é que tu seja uma pessoa muito materialista, que não tem tempo, ou acha besteira, ou não se conecta com questões espirituais. Se tu tá aqui, provavelmente esse não é o teu caso, mas tu deve conhecer alguém e faz esse link. Uma pessoa que tu conhece, ou talvez seja até tu mesmo, que come muita carne, que não consegue ficar uma refeição sem comer carne, que a carne é o prato principal, que junta a família pela carne e a carne. É uma pessoa muito materialista, uma pessoa que tem dificuldade de se conectar com questões mais sutis, consigo mesmo. Homens que comem excesso de carne geralmente vão ser homens peludos, porque traz essa questão mais primitiva e material. Um grande aliado para te ajudar a avançar mais rápido no processo evolutivo é a tua alimentação. E, inclusive, se tu não despertou para alimentação, tu vai perceber que à medida que tu vai se desenvolvendo, a tua alimentação vai mudar. E foi assim que aconteceu comigo. Tu pode usar dessas duas maneiras. Ou tu pode começar a mudar os teus hábitos alimentares para ir se desenvolvendo, ou se tu vai se desenvolvendo, os teus hábitos alimentares vão naturalmente mudar.
uma coisa tá atrelada à outra. Então eu vou te contar um pouco da minha história com a alimentação para tu entender melhor como tudo isso funciona. Eu sempre gostei muito de salada, de coisas azedinhas, né? Coisas em conserva, saladas com bastante limão e tempero. Eu sempre gostei muito disso, era muito de mim. Mas ao mesmo tempo, eu comia muita fritura. Fritura sempre foi o meu ponto fraco, né? E doce nunca fez muito parte, assim, da minha vida. Nunca gostei muito de doce. Mas eu comia muito hambúrguer, pizza, batata frita, salgados. Nossa, como eu amava. E não foi uma coisa que eu quis mudar. Não é algo que eu cuidei para mudar. À medida que eu fui me desenvolvendo, eu olhava assim, pensava em comer um hambúrguer. Eu amava. Eu era doida por hambúrguer, amava. E aí começou assim, ai, mas se eu comer isso aqui eu vou me sentir pesada, eu vou depois me sentir cansada. Não, acho que eu vou comer um legume aqui ao vapor com uma carne e arroz. Ai, que delícia. A minha alimentação começou a mudar. Então eu comecei a fazer naturalmente essa troca sem perceber que eu estava fazendo isso. Eu comecei a despertar para comer mais assim coisas que eu fazia em casa, de legumes, uma proteína ali, o arroz, o feijão, a coisa, e fui largando esses hábitos de fast food, né? O meu hábito principal era o fast food. E naturalmente, à medida que eu fui me desenvolvendo no processo, a minha alimentação naturalmente foi mudando. Hoje eu parei de comer carne intencionalmente. Hoje a gente tá no dia 14 de junho. Depois de amanhã, dia 16, vai fazer 2 meses que eu parei de comer carne. E o que aconteceu com esse processo de parar de comer carne? Eu fui me sentindo muito densa. Eu fui percebendo que a carne não estava me fazendo mais bem. Então, o que acontecia? Eu comia carne e eu me sentia mal. Ao mesmo tempo que eu pensava no animal, eu também me sentia mal, dava dor de cabeça, dava embrulho, me sentia muito cansada. Eu percebia que depois de uma refeição que eu fazia com carne, que eu me sentia muito pesada. Então, eu não tinha planos, eu não tinha pretensão. Simplesmente um dia eu vi que eu tinha ficado 1 semana sem comer carne. E eu pensei, então agora eu vou parar de vez, né? Eu já fiquei 1 semana sem, então eu já vi que eu não tô precisando mais muito. Então, eu não tô querendo te dizer que para tu ser uma pessoa espiritualizada, tu precisa parar de comer carne. Não é isso. Não é isso, pelo amor de Deus. Até porque eu vejo muitas pessoas veganas que têm atitudes completamente inferiores e pessoas que comem muita carne que têm atitudes elevadas, né? Então não é parâmetro. Tu não precisa parar de comer carne para evoluir espiritualmente. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E se tu sente que tu quer fazer isso, se tem um propósito, se tem um porquê, sim, isso vai te auxiliar no teu processo, mas não é obrigado, não é uma obrigação. Então, uma pessoa que come carne, uma pessoa que é vegetariana, vegana, ninguém é melhor do que o outro. Todo mundo tá no mesmo processo. E isso não pode ser uma coisa forçada, tem que ser uma coisa de dentro. Eu já tentei parar de comer carne uma vez e não deu, não era o momento. E agora eu sinto que eu tô pronta, porque foi algo de dentro. Quando eu vi, eu tava 1 semana sem comer carne e não tinha percebido. Por quê? Porque os meus instintos, os meus desejos não me despertaram de um pedaço de carne. Não. Começaram a despertar para outras coisas. Então, à medida que eu fui me desenvolvendo, eu fui me desprendendo dessa necessidade desse alimento mais denso que é a carne. Então, a gente entra num outro aspecto de que sim, a carne é o alimento mais denso que existe. Por quê? Porque a carne, quando tu tá comendo a carne, tu tá comendo uma energia de morte. Mas não é só a energia da morte. É como é feito, né?
Ali, quando o animal ele é abatido, ele está com medo, ele está sofrendo, ele está apavorado. Então, é diferente de se fosse feito um abate, como era feito antigamente, com mais respeito pelo animal, não um abate em massa. Então, tudo isso que o animal sentiu no momento da morte está impregnado na carne dele. Por isso que a carne se torna um alimento tão denso de se digerir, né? Quem estuda nutrição e etc., vai dar a explicação física, né? Que a carne tem as fibras, tem não sei o quê, nananana. Sim, claro, tem tudo ali. Mas no campo mais sutil, no campo da energia daquele pedaço de matéria, tá tudo isso. Tá o sentimento, a emoção, a estrutura, a forma que foi feita, como o animal se sentiu, o processo depois, né, de embalar, cortar, por quem foi feito, tudo isso vai estar impregnado ali. É por isso que a carne se torna um alimento tão denso, porque tu está colocando para dentro algo que está morto, e isso vai pesar, isso vai precisar mandar toda a energia para ali, para fazer a digestão, né, essa troca de energia com esse pedaço de energia, com esse pedaço de matéria. E quais são então os alimentos mais elevados? São as frutas. Porque na espiritualidade, o que a gente entende? Que quando a fruta ela tá pronta, ela se entrega, ela cai do pé. Em nenhum momento desse vídeo eu te disse que tu tem que parar de comer carne, tá? Mas seria bom que tu tentasse equilibrar. Colocar, se tu não come fruta, tu come muito doce, tu bebe álcool, tu come muita carne e não come nada de fruta, tentar integrar aos poucos a fruta nos teus hábitos. E tem pessoas que cortam por um tempo a carne justamente para intencionar, para potencializar o seu processo evolutivo. Por quê? Alimentos mais densos nos conectam ativam e nos conectam com os chakras inferiores, os chakras de baixo, que são o que nos conectam com a terra, e os chakras superiores nos conectam com o campo espiritual. Então, tem algumas pessoas que deixam de comer carne por um tempo ou que se tornam de fato veganos com essa intenção de aumentar, né, de ativar os chakras superiores para potencializar o seu processo evolutivo e para que esse processo evolutivo seja mais rápido. Porque quando tu se limpa de energias como a carne, como o álcool, esses hábitos, né, mais inferiores, fast food, naturalmente tu começa a acender os chakras superiores. Mas isso é assunto para um outro vídeo, se interessar. Eu falo mais aqui, eu trago mais aqui sobre os chakras. Então, por último, agora eu vou te dar a dica de, nas tuas refeições, abençoar o teu alimento. Pode ser feito com qualquer alimento. E se tu come carne, se tu gosta de carne, come carne, de novo, eu não tô aqui para convencer ninguém que tem que parar de comer carne. Foi uma escolha minha e eu não sou aquele tipo de pessoa que fica militando, dizendo que as pessoas têm que parar de comer carne, por isso, aquilo, aquele outro. Eu não sou esse tipo de pessoa. A escolha é minha e até aqui em casa eu tenho uma filha de 7 anos e eu continuo fazendo carne para ela. O dia que ela escolher parar de comer carne, se ela escolher parar de comer carne, vai ser uma escolha dela, não porque eu imponho. Então, eu espero que esse vídeo não tenha críticas, tá? Porque eu não tô aqui para convencer ninguém, eu só quis vir aqui esclarecer com total boa vontade esses aspectos. Então, como abençoar o teu alimento? Quando tu faz o teu prato de comida e tu senta para comer, tu vai colocar as tuas mãos assim sobre a comida e vai agradecer. Gratidão, Criador, gratidão, Mãe Terra, por esse alimento. Eu abençoo esse alimento para que, ao entrar no meu organismo, no meu corpo, ele me traga energias elevadas. Me nutra. Isso, fala o que tu quiser.
Se tu não sabe o que falar, gratidão, Mãe Terra. Gratidão, Mãe Terra, por esse alimento. Eu sou muito grata. Pronto. Eu espero que esse vídeo tenha te auxiliado e que tu possa expandir a tua consciência e despertar, acender cada vez mais.